E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 28 e 29. Não me entenda mal. Não digo que por sua própria natureza as piores coisas são boas para os filhos de Deus, pois são frutos da maldição. Mas embora sejam naturalmente mais, ainda que a sábia mão dominante de Deus as disponha e as santifique, elas não são boas em si mesmas. Funciona como os elementos, embora de qualidades contrárias, Deus os temperou de tal maneira que todos trabalham de maneira harmoniosa para o bem do universo. Ou como em um relógio, as rodas parecem se mover em sentido contrário uma à outra, mas todas seguem os movimentos do relógio. Então as coisas que parecem se mover contra os homens regenerados, mas pela maravilhosa providência de Deus, trabalham ainda assim para o bem deles. Entre essas piores coisas, há 4 males tristes que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. 1. O mal da aflição trabalha para o bem do homem em Cristo. É uma consideração que acalma o coração em todas as aflições que nos acontecem, que Deus tem uma mão especial nelas. O Todo-Poderoso me afligiu, diz Ruth 1:21. Os instrumentos não podem se mexer até que Deus lhes dê uma comissão, assim como o machado não pode cortar por si mesmo sem uma mão. Jó olhou para Deus em sua aflição. Portanto, como Agostinho observa, ele não diz: o Senhor deu e o diabo tirou, mas o Senhor tirou. Quem nos traz uma aflição é nosso Deus que a envia. Outra consideração que acalma o coração é que as aflições funcionam para o bem. Eu os enviei para o cativeiro para o seu próprio bem. Jeremias 24:6. O cativeiro de Judá na Babilônia foi para o bem deles. É bom para mim ter sido afligido. Salmo 119:71. Esse texto, como a árvore de Moisés lançada nas águas amargas da aflição, pode torná-las doces e saudáveis para beber. Aflições para os piedosos são medicinais. Das drogas mais venenosas, Deus extrai nossa salvação. As aflições são tão necessárias quanto as ordenanças, como está em 1 Pedro 1:6. Nenhum vaso pode ser feito de ouro sem fogo. Por isso, é impossível que sejamos feitos vasos de honra, a menos que sejamos fundidos e refinados na fornalha da aflição. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, diz o Salmo 35:10. Como o pintor mistura cores brilhantes com sombras escuras, assim o Deus sábio mistura misericórdia com provações. Essas providências aflitivas que parecem ser prejudiciais são benéficas. Tomemos alguns exemplos nas Escrituras. Os irmãos de José o jogam em uma cova. Depois eles o vendem. Então ele é lançado na prisão. No entanto, tudo isso funcionou para o bem dele. Sua humilhação abriu caminho para seu avanço. Ele foi feito o segundo homem no reino. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o fez para o bem. Gênesis 50, verso 20. Jacó lutou com o anjo, e a concavidade da coxa de Jacó foi desarticulada. Isso foi triste. Ele mancou para o resto da vida, mas Deus o transformou em bem, pois ali ele viu a face de Deus, e ali o Senhor o abençoou. Jacó chamou o nome do lugar Peniel, porque eu vi Deus face a face. Gênesis 32, verso 30. Quem não estaria disposto a ter um osso fora da junta para que pudesse ter uma visão de Deus? O rei Manassés foi acorrentado. Isso foi triste de se ver. Uma coroa de ouro transformada em grilhões. Mas isso serviu para o seu bem, pois então o Senhor enviou os exércitos assírios, e eles prenderam Manassés. Eles colocaram um anel em seu nariz, prenderam-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Mas em profunda angústia, Manassés buscou ao Senhor seu Deus e clamou humildemente ao Deus de seus pais. 2 Crônicas 33, 11 a 13.
Ele estava mais em dívida com sua corrente de ferro do que com a sua coroa de ouro. Uma o fez orgulhoso, a outra o fez humilde. Jó foi um espetáculo de miséria. Ele perdeu tudo o que já teve. Ele abundava apenas em furúnculos e úlceras. Isso foi triste, mas operou para o seu bem. Sua graça foi provada e melhorada. Deus deu um testemunho do céu da sua integridade e compensou sua perda, dando-lhe o dobro do que tinha antes, como está em Jó 13:10. Paulo foi ferido de cegueira. Isso era desconfortável, mas era bom para ele. Deus fez por essa cegueira abrir caminho para a luz da graça brilhar em sua alma. Foi o início de uma conversão feliz, como está em Atos 9, verso 6. Como as geadas duras no inverno trazem as flores na primavera, como a noite traz a estrela da manhã, assim os males da aflição produzem muito bem para aqueles que amam a Deus. Mas estamos prontos para questionar a verdade disso e dizer, como Maria fez ao anjo: como pode ser isso? Portanto, mostrarei várias maneiras de como a aflição funciona para o bem. 1. A aflição funciona para o bem, pois é nosso pregador e professor. Ouvi a vara, diz Miqueias 6, verso 9. Lutero disse que nunca poderia entender corretamente alguns dos salmos até que estivesse em aflição. A aflição ensina o que é o pecado. Na palavra pregada, ouvimos que coisa terrível é o pecado, que é tanto profanador quanto condenado, mas não o tememos mais do que um leão pintado. Portanto, Deus libera a aflição. Então sentimos o pecado amargo em seu fruto. Uma cama de um doente muitas vezes ensina mais do que um sermão. Podemos ver melhor o rosto feio do pecado no espelho da aflição. A aflição nos ensina a conhecer a nós mesmos. Na prosperidade, somos, na maioria das vezes, estranhos a nós mesmos. Deus nos aflige para que possamos conhecer melhor a nós mesmos. Vemos essa corrupção em nossos corações no tempo da aflição que não creríamos que estivesse lá. A água no copo parece límpida, mas coloque-a no fogo e a escória ferve. Na prosperidade, o homem parece ser humilde e agradecido. A água parece límpida, mas coloque este homem um pouco no fogo da aflição e a escória ferve. Muita impaciência e incredulidade aparecem. Diz um cristão, nunca pensei que tivesse um coração tão ruim como agora vejo que tenho. Nunca pensei que minhas corrupções fossem tão fortes e minhas graças tão fracas. 2. As aflições funcionam para o bem, pois são um meio de tornar o coração mais reto. Na prosperidade, o coração pode ser dividido, como está em Oséias 10, verso 2. O coração se apega parcialmente a Deus e parcialmente ao mundo. É como uma agulha entre duas magnetitas. Deus atrai e o mundo atrai. Agora Deus tira o mundo para que o coração possa se apegar mais a Ele em sinceridade. A correção é colocar o coração direito e reto. Como às vezes seguramos uma vara torta sobre o fogo para endireitá-la, então Deus nos segura sobre o fogo da aflição para nos tornar mais retos e puros. Como é bom quando o pecado desviou a alma de Deus, que a aflição a endireite novamente. 3. As aflições contribuem para o bem, pois nos conformam a Cristo. A vara de Deus é um lápis para desenhar a imagem de Cristo mais viva sobre nós. É bom que haja simetria e proporção entre a cabeça e os membros. Seremos partes do corpo místico de Cristo e não como Ele. Sua vida, como diz Calvino, foi uma série de sofrimentos. Homem de dores e que sabe o que é padecer, como está em Isaías 53, verso 3. Ele chorou e sangrou. Sua cabeça foi coroada de espinhos e pensamos ser coroados de rosas. É bom ser como Cristo, ainda que seja pelos sofrimentos. Jesus Cristo bebeu um cálice amargo, o fez suar gotas de sangue só de pensar nisso. E embora ele tenha bebido o veneno no cálice, a ira de Deus, ainda há algum absinto no cálice deixado que os santos devem beber. Somente aqui está a diferença entre os sofrimentos de Cristo e os nossos. Os dele eram expiatórios, os nossos
são apenas disciplina. 4. As aflições funcionam para o bem dos piedosos, pois são destrutivas para o pecado. O pecado é a mãe, a aflição é a filha ajuda a destruir a mãe. O pecado é como a árvore que gera o verme, e a aflição é como o verme que come a árvore. Há muita corrupção no melhor coração. A aflição aos poucos remove, como o fogo remove a escória do ouro. O Senhor fez isso para purificar o seu pecado. Isaías 37:9. E se tivermos mais lima áspera, teremos menos ferrugem. As aflições não levam nada além da escória do pecado. Se um médico disser a um paciente: seu corpo está doente e cheio de infecção, que deve ser eliminada, ou você morrerá, afaste a escória de sua doença e salve sua vida. Isso não seria para o bem do paciente. As aflições são o remédio que Deus usa para tirar nossas doenças espirituais, curam o inchaço do orgulho, a febre da luxúria, o câncer da cobiça. Então elas não funcionam para o bem. 5. As aflições funcionam para o bem, pois são um meio de libertar nossos corações do mundo. Quando você cava a terra da raiz de uma árvore, é para soltar a árvore da terra. Da mesma forma, Deus escava nossos confortos terrenos para soltar nossos corações da terra. Um espinho cresce com cada flor. Deus quer que o mundo fique pendurado como um galho solto que, sendo torcido, não nos incomode muito. Não é bom ser desmamado. Os santos mais velhos precisam disso, e nós não. Porque o Senhor quebra o cano da cisterna para que possamos ir a Ele, em quem estão todas as nossas fontes frescas, como está no Salmo 87:7. 6. As aflições funcionam para o bem, pois abrem caminho para o conforto. No vale de Acor há uma porta de esperança, diz Oséias 2:15. Acor significa problema, aflição. Deus adoça a dor exterior com paz interior. A vossa tristeza se transformará em alegria. João 16:20. Aqui está a água transformada em vinho. Depois de uma pílula amarga, Deus dá açúcar. Paulo tinha suas canções de prisão. A vara de Deus tem mel na ponta. Os santos em aflição tiveram tão doce êxtase de alegria que se julgavam nas fronteiras da Canaã celestial. 7. As aflições funcionam para o bem, pois são uma ampliação de nós mesmos. O que é o homem para que você o engrandeça e o visite todas as manhãs? Jó 7:17. Deus, pela aflição, nos engrandece de 3 maneiras. Primeira, nisso ele se rebaixará misericordiosamente a ponto de tomar cuidado íntimo de nós. É uma honra que Deus se importe com pó e cinzas. É uma ampliação de nós mesmos que Deus nos considere dignos de ser feridos. O não golpe da vara de Deus é um desprezo, porque você deveria ser golpeado, diz Isaías 1:5. Sem a vara é como Deus dizendo: fique em pecado, siga seu curso, peque até o inferno. Segundo, as aflições também nos engrandecem, pois são insígnias da glória, sinais de filiação. Se suportardes a correção, Deus vos trata como filhos. Hebreus 12:7. Cada impressão da vara é um distintivo de honra. Terceiro, as aflições tendem a engrandecer os santos, pois os tornam como nobres no mundo. Os soldados nunca foram tão admirados por suas vitórias como os santos por seus sofrimentos. O zelo e a constância dos mártires em suas provações os tornaram famosos para a posteridade. Quão eminente era Jó por sua paciência! Deus deixa seu nome registrado. Você ouviu falar da paciência de Jó. Tiago 5:11. Jó, o sofredor, era mais famoso que Alexandre, o conquistador. 8. As aflições funcionam para o bem, pois são o meio de nos fazer felizes. Feliz o homem a quem Deus corrige. Jó 5:17. Que político ou moralista alguma vez colocou a felicidade nas aflições? Jó colocou: feliz é o homem a quem Deus corrige. Alguém pode dizer: como as aflições nos fazem felizes? Respondemos que, sendo santificadas,
elas nos aproximam de Deus. A lua cheia está mais longe do sol. Assim estão os filhos de Deus muito mais longe de Deus na lua cheia da prosperidade. Aflições os aproximam de Deus. O ímã da misericórdia não nos aproxima tanto de Deus como as cordas da aflição. Quando Absalão pôs fogo no milharal de Joabe, então ele veio correndo para Absalão, como está em 2 Samuel 16:30. Quando Deus incendeia nossos confortos mundanos, então corremos para Ele e fazemos as pazes com Ele. Quando o filho pródigo foi beliscado pela necessidade, então ele voltou para a casa do seu pai, como está em Lucas 15:13. Quando a pomba não encontrou descanso para a planta do seu pé, então ela voou de volta para a arca. Quando Deus traz um dilúvio de aflição sobre nós, então voamos para a arca, Cristo. Assim, a aflição nos torna felizes, aproximando-nos de Deus. A fé pode usar as águas da aflição para nadarmos mais rápido para Cristo. 9. As aflições funcionam para o bem, pois silenciam os ímpios. Quão prontos eles estão para caluniar os piedosos que servem a Deus apenas por interesse próprio. Portanto, Deus fará com que seu povo suporte o sofrimento pela fé, para que ele possa colocar um cadeado nos lábios mentirosos dos homens ímpios. Quando os homens do mundo veem que Deus tem um povo que o serve não por libré, mas por amor, isso cala a boca deles. O diabo acusou Jó de hipocrisia, que ele era um homem mercenário. Toda a sua espiritualidade era feita de interesse em ouro e prata. Jó serve a Deus em vão. Tu não fizeste uma cerca sobre ele? Bem, diz Deus, estende a mão, toca na prosperidade dele. Jó 1:9. O diabo mal havia recebido a comissão e ele derrubou a cerca de Jó. Mas ainda assim, Jó adora a Deus. Jó 1:20. E professa sua fé nele. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Jó 13:15. Isso silenciou o próprio diabo. Como isso atinge os homens ímpios, quando eles veem que os piedosos se manterão perto de Deus em uma condição de sofrimento e que, quando perderem tudo, eles ainda manterão sua integridade. 10. As aflições contribuem para o bem, pois abrem caminho para a glória, como está em 2 Coríntios 4:17. Não que eles mereçam glória, mas eles se preparam para isso. Assim como o arado prepara a terra para a colheita, as aflições nos preparam e nos fazem mais preparados para a glória. O pintor coloca seu ouro sobre cores escuras. Então Deus primeiro coloca as cores escuras da aflição e então Ele coloca a cor dourada da glória. O vaso é primeiro temperado antes que o vinho seja derramado nele. Os vasos de misericórdia são primeiro temperados com a aflição e então o vinho da glória é derramado. Assim, vemos que as aflições não são prejudiciais, mas benéficas para os santos. Não devemos olhar tanto para o mal da aflição como para o bem, não tanto para o lado escuro da nuvem como para a luz. A pior coisa que Deus poderia fazer com seus filhos é discipliná-los para o céu, e isso é a maior bênção na vida de um homem. O oposto seria a maldição.